Olá, seja bem-vindo ao canal do GETAP no YouTube, o nosso grupo de estudo teológico e apoio ao professor. A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Em nossa pré-aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 17 de julho de 2016. Igreja, agência evangelizadora. Esse é o título da nossa lição. O texto áureo nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Vamos conversar um pouquinho a respeito deste textual. Vale ressaltar que este versículo ele é um esboço de todo o livro de Atos. O contexto aqui é a ascensão de Jesus Cristo. Os discípulos, eles estão querendo saber quando ocorrerá a restauração de Israel. Até porque eles estavam esperando um reino terreno. Eles estavam esperando um libertador que viesse a livrá-los da opressão romana. O povo romano estava oprimindo muito e eles estavam sofrendo com essa opressão, de tal modo que eles estavam esperando esse libertador. Só que Jesus Cristo responde a eles da seguinte forma, que eles precisavam então estar lembrando-se que eles deveriam ser testemunhas de um reino. Eles deveriam assumir esse compromisso de serem testemunhas e não estarem preocupados com um reino terreno e com os cronogramas divino. Contudo, ele vai dizer assim: contudo, vocês estarem pensando desta forma, vocês vão receber poder, vocês vão receber a virtude quando o Espírito Santo descer sobre vocês, descer sobre vós. Quer dizer, o Espírito Santo então, ele se tornaria disponível a todos, enquanto que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele capacitava pessoas específicas para propósitos específicos, e agora ele seria derramado sobre todos, Então serão minha testemunha, era isso que Jesus estava dizendo. Então, após vocês receberem o poder, dunamis, poder do Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto quanto, o que isso quer dizer? Simultaneamente em Jerusalém, Judéia, Samaria ou Samaria, e até os confins da terra. Veja bem que Jesus Cristo chama a atenção dos seus discípulos para que eles deixassem de pensar no que era terreno e voltassem seus pensamentos para algo que estava prestes a acontecer, algo extraordinário que aconteceria, mas eles estavam preocupados realmente com o que era terreno, e é o que Deus também chama a nossa atenção hoje, deixarmos de pensar somente no que é terreno, mas pensarmos também nas coisas espirituais. A verdade prática dessa lição nos diz assim: a Igreja de Cristo, em virtude de sua natureza e vocação, é a agência evangelizadora e missionária por excelência. O que entendemos é que a igreja, ela foi criada e vocacionada para evangelizar. Essa é a questão importante que nós devemos focar nesta lição, responsabilidade de evangelizar. Então você, caríssimo professor ou professora de escola bíblica dominical, chame a atenção dos seus alunos para essa responsabilidade, evangelizar, fazer missões. Essa é a nossa responsabilidade, essa é a responsabilidade da igreja. A leitura bíblica em classe, ela está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos então à introdução do comentário da nossa lição de hoje.
nós vemos que o comentarista ele está dizendo que a igreja foi fundada no Pentecostes. Existem vários intérpretes da Bíblia que afirmam que a igreja ela foi fundada no Calvário e inaugurada no Pentecostes. O que importa para mim é o seguinte, é que Cristo fundou a igreja para um propósito específico, levar o evangelho. E se ela não levar o evangelho, se ela não fizer isso, ela deixará de ser igreja e passará a ser uma organização qualquer, menos igreja. Será qualquer coisa menos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente, nós precisamos de imediato um retorno ao evangelho genuíno de Jesus Cristo e conseguinte também a evangelização, que é a ordem primeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos entender que a igreja, quanto igreja de Jesus Cristo, tem a responsabilidade de evangelizar. Foi colocada sobre ela este grande privilégio de evangelizar, de falar do evangelho, de falar de Jesus Cristo, de conquistar pessoas e não coisas. Então precisamos voltar ao evangelho. Nós estamos nos afastando da palavra de Deus de tal forma que a evangelização está ficando em segundo plano, e não foi desta forma que Deus planejou. A igreja planejou para nós. Não, para nós planejou sermos igreja de Cristo, igreja evangelizadora. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição, a fundação evangelizadora da igreja. Existem aí 3 subtópicos que diz assim: a resposta escatológica, a resposta pentecostal e a fundação da igreja. Jesus, após a sua ascensão, ele volta então e permanece com os discípulos por 40 dias, instruindo a respeito da evangelização e como eles deveriam realizar esse trabalho. A preocupação dos discípulos, ela era legítima, como eu já falei anteriormente. Eles viviam sob pressão do governo romano e eles queriam então a instalação do governo de Jesus para que fossem livres de Roma. Era o pensamento deles, que Jesus seria o Messias que viria para libertá-los da opressão romana. Enquanto os discípulos então estavam preocupados com o que era terreno, Jesus estava preocupado com o espiritual. Ele estava preocupado com a restauração de vidas. Jesus queria que os discípulos entendessem que o que estava prestes a acontecer era o que eles precisavam preocupar naquele momento, com aquilo que estava para acontecer e não com questões futuras. Mas os discípulos estavam pensando já em questões distantes daquele momento que eles estavam vivendo. Algo sobrenatural estava para acontecer, e o que aconteceria, o que estava para acontecer nunca havia acontecido antes. E eles estavam esperando algo distante, quando Cristo tinha algo de imediato já para eles. Então nós vemos que essa virtude que viria sobre todos eles, capacitando para uma grande obra que eles deveriam realizar, uma obra que já estava desenhada para eles realizar. Nós vemos que essas questões que estavam ali prestes a acontecer, mudaria toda a realidade de cada um deles. Não devemos então entender que somente os que são batizados no Espírito Santo e evidenciam no falar em línguas estão aptos a evangelizar. Veja bem, toda pessoa, ao aceitar a Cristo como seu Salvador, ela recebe o Espírito Santo em sua vida e está apta então a evangelizar. Todos nós, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo veio fazer morada em nossa vida e desta forma estamos aptos então a evangelizar em qualquer lugar, mesmo que seja um ambiente hostil ao Evangelho. Mais do que isso, estamos então comprometidos com o ID de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos dá graça, poder para responder positivamente à ordem de Jesus Cristo. Entendamos então que toda vez que Deus nos dá uma ordem,
Ele próprio nos capacita para obedecê-la. Ele nos dá as condições necessárias para obedecê-la. Então veja bem, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, os discípulos estavam reunidos em oração, assim como lhes tinha sido ordenado, quando foram cheios do Espírito Santo, recebendo então um revestimento de poder. E o que aconteceu neste dia iria modificar o mundo para sempre. Observem algo extraordinário aqui para mim e para você entendermos. De tudo que eles haviam visto e presenciado, nada se igualava ao que eles haviam experimentado com a descida do Espírito Santo e que nós também podemos experimentar em nossos dias. O tópico de número 2 vai falar assim: a missão prioritária da igreja, evangelização, missões em atos e promoção social. Veja bem que a igreja estabelecida por Cristo, ela sai imediatamente pelo poder do Espírito Santo a evangelizar. É interessante também que os apóstolos oraram. E nessa oração que os apóstolos fizeram, eles não pediram vingança divina, mas para que Deus olhasse as ameaças que lhes tinham sido feitas. Os crentes, então, eles não estavam orando pedindo a Deus que removesse as ameaças, eliminasse a possibilidade de perseguição e nem mesmo para que Deus os protegesse. A oração daqueles servos de Deus era para que Deus concedesse então aos crentes, os seus servos, que falassem com toda a ousadia a sua palavra. A oração deles, mesmo que eles estavam em perseguição, eles não estavam orando pedindo livramento, estavam orando para que Deus desse graça a cada um deles, para que eles pudessem falar o evangelho com poder, com graça e com ousadia. Então vejam bem, eles também estavam pedindo o quê? Que Deus desse a eles sinais de poder para confirmarem então a sua mensagem. Estes crentes não tinham medo de pedir grande poder e sinais a Deus para que seu santo nome fosse glorificado. A oração deles era totalmente diferente da que nós vemos nos dias atuais. Então veja que a resposta de Deus à oração dos apóstolos foi ao mesmo tempo rápida e poderosa. Quando o lugar onde estavam reunidos se moveu, observe bem, é algo maravilhoso nós comentarmos isso, porque a graça de Deus veio de maneira poderosa e forte sobre aqueles crentes, e então eles perceberam que Deus não somente tinha ouvido a sua oração, mas também estava satisfeito com ela por causa da resposta da oração e a maneira com que veio também aquela resposta. Eles foram então novamente cheios do Espírito Santo, que os renovou com a sua coragem para sair e pregar com ousadia a palavra de Deus, exatamente como haviam pedido. Observe bem, parece que a igreja de hoje, a igreja odierna, ela inverteu os valores e mudou o foco das suas orações, que são mais para pedir bênçãos terrenas e ter bens materiais do que poder e graça para falar do Evangelho. As igrejas de hoje, elas estão cada vez mais ricas, templos luxuosos e com menos poder e com menos graça. Nós vemos que o alvo em muitos lugares deixou então de ser a evangelização para ser busca de poder e reconhecimento terreno. Nós vemos que Jesus Cristo condena totalmente essas práticas, mas é o que nós estamos vendo e vivendo hoje. As igrejas deixaram de buscar poder para evangelizar, mas estão atrás de poder e reconhecimentos humanos. Veja, a igreja então hoje, se resumindo, ela é uma mistura de liturgia, é uma busca desenfreada pelo mercado evangélico. Busca-se clientes e não mais a salvação de almas. Os cultos estão dando lugar a eventos gospel. Veja bem, não tenho nada contra a questão de eventos. Façamos bons exemplos, bons eventos
temos aí bons exemplos de grandes eventos, mas o que nós não podemos fazer é deixar de evangelizar e focarmos na questão de grandes eventos, de grandes construções, enquanto que as almas estão perecendo. Então nós vemos que a preocupação da igreja deve ser qual? A minha preocupação, a sua preocupação quanto professor da escola bíblica dominical, falar de evangelização, falar de missões, para que todos nós possamos estar no mesmo pensamento, o mesmo sentimento de evangelizar, de buscar as pessoas que estão perdidas. Veja bem, a perseguição, ela fez com que aqueles que andavam dispersos fora de Jerusalém fossem por toda parte, espalhando-se em outras nações, e pelo caminho, andando pelo caminho, eles seguiam anunciando a palavra, as boas novas a respeito de Jesus. A mensagem do Evangelho estava se espalhando como fogo, mas tudo o que ele conseguiu, nós vemos que aí que Satanás, que tinha tentado derrotar a igreja, não conseguiu. E tudo que ele conseguiu foi incentivar a transmissão do Evangelho. Então nós observamos que a dispersão dos cristãos, a perseguição dos cristãos foi o motivador da evangelização se propagar tão rapidamente. Então hoje nós vemos alguns pregadores, alguns ensinadores, até enfocando essa questão e até muitas vezes dizendo que é necessário uma perseguição para que a igreja venha se despertar e comece a falar do Evangelho de Jesus Cristo da maneira que é necessário fazer. Então nós precisamos pensar grandemente em evangelizar, investir grandemente na evangelização. Veja que a eficiência do ministério de Felipe, e este Felipe que nós estamos falando aqui, não é o apóstolo Felipe de João, capítulo 1, versículos 43 e 44. Mas este Felipe, ele é um judeu que falava grego, um dos 7 homens escolhidos para ajudar a distribuir os alimentos na igreja de Jerusalém, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo de número 5. Nós vemos destacado aqui, à medida que as multidões reuniam-se e viam Felipe realizar sinais, maravilhas, dando dessa forma autenticidade à sua mensagem, quanto mais eles ouviam, mais eles acreditavam, mais eles criam no Evangelho. Os espíritos imundos saíam, pessoas eram curadas em nome do Senhor Jesus. Então o poder que estava na vida de Felipe, ele redundava em bênçãos para as pessoas e também redundava-se em transformar em credibilidade a palavra que ele estava pregando. Os sinais e maravilhas serviam para que a mensagem fosse melhor aceita. Veja bem, em Colossenses capítulo 1, versículo 6, Paulo falou do Evangelho como sendo a entidade em si mesma, algo vivo, algo crescente, algo propagador, algo que gerava frutos. Então veja que cada vez aumentava, propagava-se mais, Paulo, ele não estava exagerando quando ele escreveu as palavras em todo mundo, que estava sendo evangelizado todo mundo. Ele não quis dizer todos os locais do mundo tivesse sido evangelizado, mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo era que o evangelho estava avançando e vencendo barreiras sociais, barreiras nacionais, barreiras geográficas. Nada podia então impedir o evangelho. Veja bem, todo o Império Romano estava sendo alcançado e nada conseguia impedir, parar o Evangelho de crescer. Na verdade, nada poderia impedir esse Evangelho de mudar vidas em todos os lugares. A igreja primitiva, ela era cuidadosa com os novos convertidos que passavam por necessidades, por haverem aceito o Evangelho e agora estavam sendo abandonados por suas famílias. Isso era algo muito comum naquela época. A pessoa que aceitasse o Evangelho, ela era rejeitada pela sua família, ela era rejeitada pelos seus amigos e desta forma passava a padecer necessidade. E a igreja não estava alheia a essa condição. Ela abraçava esses necessitados e ela os ajudava. Ela os acolhia e ela supria as suas necessidades. Então,
O que isso nos ensina? Evangelização integral, que hoje nós ouvimos falar tanto. O que é isso? É oferecer o Evangelho, falar do Evangelho sem descuidar-se de oferecer 1 litro de leite. É o que eu sempre ensino e é o que eu sempre falo. Muitas vezes nós falamos tanto que Jesus é bom, mas nós não estendemos a mão para transformar a situação que a pessoa está vivendo naquele momento, ajudá-la, abençoá-la. Eu muitas vezes estive pregando na África e em todos os lugares que eu estive pregando, sempre nós levávamos o Evangelho transformador, mas nós também sempre tínhamos algo a distribuir às pessoas que ali estavam nos ouvindo, porque pessoas carentes, necessitadas. Então nós demonstrávamos o amor que Jesus Cristo tinha tido por nós através das nossas ações em favor daquelas pessoas que ali estavam. É o que nós precisamos fazer aqui também. Precisamos ajudar, estender as mãos. E o que nós vemos é que muitas vezes, dentro da nossa própria denominação, dentro da nossa própria comunidade, nós não estamos fazendo isso. Vale ressaltar aqui que as nossas igrejas têm falhado, não só no investimento em evangelização, não só em investir em evangelismo e em missões, como também tem falhado no socorro aos necessitados da nossa própria igreja, do nosso próprio local. E muitas vezes eu e você temos falhado também no socorro da nossa própria família. E nós somos cristãos e nos dizemos cristãos e que temos amor e que somos amados por Cristo, mas não demonstramos isso na prática. Veja bem, a nossa assistência social, a assistência social de muitas igrejas, em muitos casos, não passa de um nome bonito no site da igreja. Simplesmente para constar no site da igreja, as pessoas vão lá, olham, leem, mas na prática não acontece absolutamente nada. Veja bem, nós estamos investindo de maneira errada. Nós estamos investindo muito nas coisas e esquecendo das pessoas, que é o prioritário para Jesus Cristo. Vamos então para o terceiro tópico da nossa lição. Antioquia, igreja missionária, uma igreja completa, uma igreja missionária. Veja bem, a igreja em Antioquia da Síria tornou-se o centro de partida da missão de penetração para o mundo daquela época. A última parte, então, da comissão de Jesus, de Atos, capítulo 1, versículo 8, né? O primeiro versículo, então, do capítulo 13 de Atos, nos dá uma ideia da sua constituição verdadeiramente internacional e do amplo espectro de pessoas que estavam sendo atingidas pelo Evangelho. Até esse ponto, então, parece que Barnabé e Paulo tinham sido os principais professores na igreja de Antioquia, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo de número 26. Vemos que Barnabé, ele foi o primeiro missionário cristão a ser enviado pela igreja de Jerusalém a Antioquia. E a sua missão foi exatamente levar donativos e encorajamento espiritual para aquela igreja. Está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 22, e também Atos, capítulo 12, e versículo de número 25. Nós vemos aí uma lista que mostra pelo menos outros 3 nomes de considerados profetas e doutores. Eram eles Simeão, Lúcio e Manaém. As diferenças sociais, geográficas e raciais destes indivíduos mostram que o Espírito de Deus tinha estado trabalhando rapidamente e sob uma ampla região geográfica, o que dá a entender que estavam chegando, sendo agregados a igrejas, pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas com conhecimento extraordinário para dar seguimento, então, à obra do nosso Senhor Jesus Cristo, a obra de evangelização. Veja bem que o dom de profeta, ele capacitava homens de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, para a exposição clara e corajosa da palavra de Deus, com o objetivo de levar pessoas ao arrependimento sincero e, portanto, de volta à comunhão com Deus. Já os mestres recebiam especial capacidade divina para o ensino e a instrução do povo, em teologia bíblica
e nos princípios de vida cristã. Então observe, por esta razão que se diz que a igreja de Antioquia era uma igreja completa. Tinha ali os ensinadores, tinha ali os pregadores, então era uma igreja completa. As pessoas que se achegavam eram acolhidas pelos ensinadores que davam sequência então ao trabalho da evangelização. Deus usou Antioquia para reunir uma equipe diversificada para a próxima fase da expansão do reino. Então veja que Antioquia foi um lugar onde se agregaram pessoas com diversos conhecimentos, falando diversas línguas, para dar então sequência à expansão do reino de Deus. Veja bem, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 2, informa que a primeira viagem missionária foi fruto da vontade expressa do Espírito Santo. Enquanto os líderes da igreja de Antioquia estavam em contínua oração e jejum e serviam. Essa é uma palavra que nós precisamos marcar bem ela, porque essa expressão no original grego, ela é mais do que simplesmente uma liturgia. Ela é sim qualquer obra realizada em nome do Senhor Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, tudo que se fizesse era servir. E é o que eu e você precisamos fazer. Nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para servir. Então veja bem, comunicou-lhes então o Espírito por meio dos profetas, que separassem os mais dedicados e melhor preparados homens de Deus para uma missão que o próprio Senhor havia planejado que executassem. Observe bem, o Espírito de Deus falou com eles para que eles então realizassem o trabalho. Em muitas questões hoje, em muitos lugares hoje, nós vemos que já não se ora para se enviar alguém para o campo missionário. Se escolhe às vezes pelo sobrenome, se escolhe pela família e de tantas outras formas. Mas nós vemos aqui a igreja, a liderança em contínua oração e jejum e servindo. Mas o que nós observamos hoje, infelizmente, caríssimos professores de escola bíblica dominical, é que nós queremos ser servidos. Liderança quer ser servida e já não querem servir mais. Mas nós vemos aqui o ensinamento, a palavra de Deus, dizendo que nós precisamos servir. A imposição de mãos era um cerimonial que indicava o compromisso espiritual e material da igreja para com a vida dos missionários comissionados e enviados ao campo. Veja bem que na lição da escola bíblica dominical está escrito: impuseram as mãos despedindo sobre os cuidados do Senhor, enquanto que era o contrário. Ainda que é claro que Deus cuida, nós entendemos isso, respeitamos, sabemos, Deus realmente cuida do missionário no campo, cuida de cada um de nós, mas a responsabilidade, quando nós impomos as mãos e nós enviamos o missionário, a responsabilidade de manter é da igreja local. É nossa responsabilidade cuidar desse missionário e da sua família, mantê-lo em todas as áreas da sua vida. Nós vemos que em algumas igrejas e organizações para-eclesiásticas hoje em dia, parece que os irmãos, eles planejam ações ministeriais para que o Senhor as execute. Então, planejam grandes trabalhos para Deus fazer, e não é assim, é para nós fazermos, nós realizarmos. Nós vemos também igrejas que são relapsas, não somente com o envio de missionários para o campo, mas principalmente com a manutenção destes missionários no campo. Aí você olha no site da igreja, existe lá uma quantidade enorme de missionários relacionados lá que foram enviados ao campo, mas não se sabe como eles estão vivendo lá, ou sobrevivendo, ou como está sendo a sua manutenção, a manutenção dessas famílias no campo missionário. Então, você querido professor de escola bíblica dominical, converse bem a esse respeito com os seus alunos, porque muitas pessoas já não creem mais em auxiliar, em ajudar pessoas no campo missionário, porque tiveram grandes frustrações e decepções ao saber que o dinheiro
arrecadado não chegou até o campo missionário. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos e não adianta a gente querer acobertar isso. Isso acontece em muitas igrejas. Veja bem, é muito raro hoje encontrarmos uma igreja que tenha um percentual das suas entradas destinadas à missão, evangelismo e assistência social. É muito raro você encontrar uma igreja que trabalhe desta forma. Pode existir, eu acredito que exista, mas é muito raro. Quando não ainda, o dinheiro que é arrecadado para a missão, ele é gasto todo em viagem, só em viajar, e nada chega para o missionário que está no campo lá. Então, veja bem, são mais viagens de turismo do que missão, do que ajudar missionário. Então, veja bem que os obreiros que estavam lá em Antioquia tinham uma visão grandiosa do trabalho missionário. Eles eram fruto de missões e eles impuseram as mãos sobre os missionários que estavam saindo ao campo, assumindo um compromisso real de mantê-los no campo missionário. Eles iam estar lá trabalhando sem preocupar-se com a sua manutenção. Eu e você, nós somos fruto da obra missionária e nós devemos dar sequência a esse trabalho de missões, trabalho de evangelização. O Brasil, na década de 90, era considerado um celeiro de missionários. Hoje já está totalmente diferente. A realidade que nós vivemos hoje é outra. Já estamos recebendo, o Brasil já está recebendo missionários que vêm de outros países para evangelizar o Brasil. Isso é triste demais para mim e para você, quanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, nós devemos ensinar os nossos alunos da escola bíblica dominical a importância da obra missionária, a importância de se investir em missões e evangelismo, conversar com ele, mas sem criarmos uma expectativa falsa, sem ludibriá-los, não falarmos a realidade que precisa ser dita àquele que trabalha com missões, àquele que evangeliza, que os recursos arrecadados possam ser, sim, destinados integralmente para a missão, porque esta é a maneira correta de se fazer a obra de Deus. É muito bom e eu acho interessante que se existam grandes templos que ofereçam grande conforto para as pessoas que ali chegam, mas não podemos esquecer de fazer missões, investir em missões, investir em evangelismo, é o que nós precisamos fazer. Tudo com ordem e com decência, é o que diz a palavra de Deus. Então, que os recursos que a igreja tem, que ela possa ser aplicado, um percentual dela em evangelismo, em missões. Vamos então para a conclusão da nossa lição, dessa nossa pré-aula de hoje. O propósito então da existência da igreja é a evangelização. É fazer missões, é evangelizar, é levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem, é obedecer o ID de Jesus. Então, nada na igreja deve ser mais importante do que o fazer missões. Então, a estrutura da igreja é maravilha, é bom termos, precisamos pensar nisto mesmo, mas sem deixar de lado ou em segundo plano a evangelização. Vamos investir sim em construções, vamos investir em estrutura para a igreja, porque é bom que se faça isso, mas não devemos esquecer da evangelização. Veja bem que é um trabalho que nós também não podemos deixá-lo somente com a equipe de evangelismo. Às vezes as pessoas pensam isso, eu já contribuo com a equipe de evangelismo, eu já contribuo com o departamento de missões, como quem diz, a minha parte está feita. Não está feita. Eu e você fomos chamados para evangelizar, temos responsabilidade e precisamos fazer isso. Mas de toda a igreja precisa assumir esse compromisso. Eu, você, toda a igreja. É a responsabilidade de cada um de nós fazermos missões, evangelizarmos enquanto é tempo. Então eu convido a você, caríssimo professor, esclareça bem
para os seus alunos essa questão de evangelismo e missões local, a sua igreja local, o seu local onde você está inserido. De repente o método que precisa ser aplicado é diferente, mas aplique o método que dê mais certo aí no local onde você está. Outra questão, a igreja é uma agência missionária, amém, muito bem. A escola bíblica dominical também pode ser uma agência missionária, claro que pode. Podemos investir também percentual da receita das entradas da escola bíblica dominical em missões. Que maravilha se nós fizermos isso. Então que Deus te abençoe grandemente, que você possa estar orando em favor de missões, ore também em meu favor, que eu careço muito das vossas orações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Muito bem, terminamos mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, da nossa revista da CPAD. E eu convido a você a inscrever-se no nosso canal, deixe lá o seu joinha, compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, para que mais pessoas possam conhecer esse trabalho e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu agradeço a você para estar conosco, convidando, esteja conosco na próxima semana, com certeza teremos mais subsídios que irão auxiliá-lo na sua ministração da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.